Olá, tudo bem? Meu nome é Thales, professor de História e Literatura da nossa rede de cursinhos Elza Soares. Nós não chegamos a ter esse ano um encontro presencial para ter aula de literatura. Infelizmente, nossas aulas tiveram que ser suspensas da forma presencial por conta desse coronavírus, o Covid-19, uma pandemia. Espero que todos vocês estejam bem, cuidando da saúde mental também, que é muito importante, relembrando a higiene, necessidade de isolamento, para que a gente consiga superar essa dificuldade, esse momento histórico muito complicado, muito difícil, que certamente entrará para todos os livros de história e a gente tem que levar isso com a seriedade que pede. Inicialmente, eu queria tratar de vocês com os gêneros literários e também falar como vai se dar o estudo de literatura no nosso curso. Quando a gente entra na faculdade de letras, o pessoal fica falando o que é literatura, nossa, é difícil definir o que é literatura. A gente pode pensar que são coisas escritas, mas houve períodos em que a escrita desapareceu e a forma literária veio de uma forma oral, ela veio com música, ela veio com teatro, ela veio com poemas, ela veio das formas mais diferentes. Então, vamos nos ater aos estilos literários que a gente conhece mais. Pois bem, existe a lírica, a epopeia e o drama. O que são esses? A lírica, a gente está falando de poesias, existem outros tipos também, existem as elegias, as odes, os hinos, mas não iremos entrar muito nesses detalhes. Então a gente tem lírica, poesia, nós temos a epopeia. A epopeia é um estilo específico. Ele conta a história de um povo, ele tem mito, a gente tem a Ilíada e a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, os Lusíadas de Luís Vaz de Camões, mas a gente vai tratar a epopeia no sentido de narrativa. Então temos a lírica e a narrativa. Na narrativa tem diversos gêneros textuais dentro de uma própria narrativa, diversas espécies, que são o conto, a novela, o romance. O mais conhecido é o romance. Cuidado para não confundir romance com uma coisa que é romântica. Romance é um gênero textual. Um livro, esse aqui, está aqui para o meu lado, o Processo do Kafka, é um romance. Não necessariamente ele é romântico. O que é romântico é do período histórico da escola literária romantismo. Beleza? E aí a gente tem o teatro, que vocês também sabem, o teatro que faz parte do drama, e aí tem a comédia, a tragédia, a tragicomédia, a farsa, a sátira. A gente não vai entrar muito em detalhes sobre o teatro, mas a gente vai chegar a ver. Existe um autor muito importante de um período de uma escola literária chamada Humanismo, que é Gil Vicente. Ele é do teatro. Aí ele tem obras muito importantes, como a farsa de Inês Pereira e um dos livros que caiu muito no vestibular, que é O Alto da Barca do Inferno. Então a gente tem esses gêneros literários. E agora a gente vai compreender como que surge um... Porque às vezes as pessoas podem ter um pouco de dificuldade de compreender, tipo, mas o que é o romantismo, o que é o realismo? A gente tem que entender que a história, ela produz uma arte coerente com ela mesma. A gente vive um período histórico e a nossa arte vai fazer uma reprodução do que é aquilo que a gente está vivendo. Então, o trovadorismo, eu gosto sempre de falar do trovadorismo, porque assim, a gente fala literatura. Literatura é uma coisa escrita. Mas isso no local não havia muita escrita. Isso no local poucas pessoas sabiam ler e escrever. Como se difunde a arte? A arte se difunde através da oralidade. Ela se difunde através de músicas, de cantigas, de trovas. Por isso que a primeira escola literária é chamada trovadorismo. Aí se alguém pega e fala assim, mas compreendo e tal, como que se forma isso? Isso a gente vai estudar mais a fundo. A gente vai ver que o realismo, ele vem decorrente da segunda Revolução Industrial. A gente tem textos que são depois da Revolução Francesa. Os eventos históricos, eles produzem tipos diferentes de livros, temas diferentes de livros. Faz algum sentido a gente falar hoje em dia como são heróis as pessoas que estão nas navegações?
Faz algum sentido a gente buscar contar a história através de um herói sem defeitos? Não existe mais isso. As escolas literárias, elas vão sobrepujando umas às outras, elas vão se passando e as tradições, elas vão ficando diferentes. Falando em tradições, gostaria de falar sobre uma coisa muito importante. As classificações de escolas literárias, elas têm diferentes naturezas. E elas são divididas em majoritariamente dois grupos, que são os apolíneos e os dionisíacos. São dois tipos de gênero. Eu não diria gênero, mas como se fosse uma qualidade da escola literária. São dois tipos de tradições, a tradição apolínea e a dionisíaca. Quem que é apolínea? Apolíneo vem de Apolo, que era o deus Sol, deus grego que falava do equilíbrio, da razão. Então, quando você está diante de um texto que ele é muito equilibrado, que ele é muito da racionalidade, e diante de um texto muito claro, de uma forma muito bem feita, você vai falar assim: estamos tratando de um texto de determinada escola literária que é apolíneo. Existem escolas literárias que são essencialmente apolíneas. Eu vou dar um exemplo para vocês do parnasianismo. Vocês vão ver mais para frente, a gente vai estudar a fundo, essas coisas vão ficar mais claras. Mas em oposição ao texto apolíneo, a gente tem o texto dionisíaco. O texto dionisíaco, ele fala mais das emoções, ele não é tão claro, ele também não é tão da racionalidade, é muito amor, emoção. A gente vai ter o quê? Várias escolas que se calcam nisso. O termo romantismo vem disso, é o romântico, aquele que acha que o amor vai embalar tudo, ele esquece a razão, ele usa só a emoção. A gente tem o barroco, a gente tem diversas escolas literárias que têm esse tipo de tradição. Então, o que eu queria que vocês compreendessem é a necessidade de estudar história junto com a literatura, a necessidade de compreender que a literatura é uma manifestação da história. Existem diversos períodos históricos que a gente tem como documento só a literatura. A gente não sabe como a sociedade se comportava, mas a gente tem lá um livro que fala como que era a sociedade, tem um trama, tem uma história, e a partir daí a gente consegue entender como funcionava aquela sociedade. Além disso, eu preciso que vocês tenham em mente a diferença dos textos. Preciso que vocês saibam que são três: lírica, a narrativa e o drama. Então a gente vai ter a poesia, que é a lírica, narrativa, que vai ter contos, novelas, romances, e o teatro, que é o drama. E também as tradições que eu acabei de dizer. Essa aula fica por aqui, não vou me alongar muito nesse vídeo. Vou passar uns textinhos para vocês, uns exercícios. Espero que vocês leiam, espero que vocês compreendam bem. E qualquer dúvida é só falar com a gente, tá certo? Muito obrigado.